Capítulo 2. O começo da vida com um treinador. Na região de Owen, cidade de Slateport, um jovem aspirante a treinador de quase 10 anos, estava terminando sua entrevista para ingressar na Indigo Academy, uma escola na região de Galar. Após sua entrevista, o professor da academia deu seu veredito. Professor. Muito bem, Bruno, parece que você vai se encaixar muito bem na nossa academia. Bruno. Que ótimo, eu tô muito animado. Professor. Que ótimo, você tem muito potencial, seu histórico escolar foi um dos melhores que recebemos, e seus resultados nos testes de aptidão também foram ótimos. Você fará 10 anos em breve, então está tudo nos conformes. Bruno. Legal. Professor. Só tem uma coisa. Você disse que seu pai ia te dar um Pokémon de presente, não é? Marcos. Sim, meu pai trabalha como marinheiro. Professor. Certo, então imagino que será um Pokémon tipo água, mas ainda assim eu gostaria de lembrar algo importante. Você vai poder usar ele na escola como seu inicial, mas ele só pode ser de tipo água, fogo ou planta puros e deve estar em sua primeira fase evolutiva. Bruno. Entendi, senhor. Meu aniversário é depois de amanhã, amanhã meu pai vai chegar. Professor. Entendi, tenha um bom aniversário, Bruno. Espero te ver no próximo semestre mês que vem. O professor encerrou a chamada e o jovem Bruno passou o resto do dia pensando em que Pokémon seria o seu parceiro. Na manhã seguinte, um marinheiro que já quase chegava na casa dos 40 anos, contactava seu amigo, que trabalhava no laboratório do professor Bish. Marinheiro. Então, amigo, como vão as coisas aí no laboratório? Conseguiu aquele Magikarp que eu pedi? Amigo, bem sobre isso, acabaram vindo mais treinadores do que o esperado, não sobrou nenhum Magikarp, nem mesmo um ovo de Magikarp. O marinheiro ficou chocado ao ouvir aquilo. Marinheiro, tudo bem, vou tentar pescar algum Pokémon para o meu filho. O marinheiro foi em busca de uma vara de pesca, porém, as boas varas estavam todas sendo usadas, então, teve que pegar uma vara mais velha. Usou uma comida Pokémon especial coberta com algas, e em pouco tempo um Pokémon mordeu a isca. A princípio ficou decepcionado sendo a silhueta de um Magikarp sair da água, mas se emocionou ao ver que era um Magikarp brilhante. Sem perder tempo, o marinheiro lançou uma Pokébola e capturou um Magikarp brilhante. A emoção foi tanta que só depois percebeu que tinha usado sua única Pokébola. Dentro da Pokébola, estava eu capturado. O interior da Pokébola era como um grande lago fundo, com água cristalina. No que parecia o teto de lugar, existia uma luz forte que parecia o sol aquecia o Luxor. A temperatura parecia de um dia levemente acalorado de primavera. Minha mente. Eu fui capturado mesmo. Ainda bem que as teorias do meu antigo mundo de que a Pokébola é um local confortável estão certas. Ouvi a voz de um homem de dentro daquela Pokébola. Voz. Essa foi minha última Pokébola. Parece que meu filho vai ter que ficar com esse Magikarp. Se ele quiser ser mesmo um bom treinador, deve saber te treinar até que evolua. Suspirei depois de ouvir aquilo. É sempre a mesma coisa, só capturam Magikarps para ter os diarados, mas não culpo os treinadores, até eu quero evoluir agora acho que só me resta esperar meu destino. Meu primeiro dia na Pokébola foi bem chato, só fiquei nadando de um lado para o outro e praticando investida no fundo do grande lago, enquanto ouvi as vozes das pessoas e Pokémons de fora da Pokébola. Só tinha noção do tempo porque de noite, a luz que realizava o papel de sol se roenava bem tênue e branca, imitando a lua, assim dormi até o dia seguinte, onde pela manhã, ouvi aquele homem falando com seu filho. Marinheiro. Então filho, preparado para conhecer seu parceiro? Bruno. Claro, pai. Que Pokémon é? Um Staryu? Um Psyduck? Marinheiro. Melhor irmos lá fora, ele deve gostar mais de ficar bolago do quintal. Fui solto da Pokébola em um pequeno, porém bem limpo lado e de um segundo ao outro, o sorriso do garoto que vi pelo segundo em que sai da Pokébola, se transformou em uma cara séria. Logo olhou para seu pai. Bruno. Um Magikarp. Porque logo um Magikarp, pensei que seria um Pokémon melhor. Disse irritado, parecendo quase fazer pirraça. Marinheiro. Magikarp pode ser um Pokémon comum e fraco, mas tenho certeza que esse é especial, olha só a cor dele. O garoto continuava quieto e saiu de perto.
O marinheiro olhou para mim desconcertado. Marinheiro, desculpe por isso, vou falar com ele. Aliás, eu não me apresentei, meu nome é Wilson. Logo depois disso, o marinheiro Wilson foi falar com seu filho. Eu mentiria se dissesse que esperava outro tipo de reação. Wilson logo foi falar com seu filho Bruno, que encontrou emburrado no seu quarto sentado em sua cama. Logo, olhando para seu filho enquanto se apoiava na porta, ouviu mesmo reclamar. Bruno, de todos os tipos água porque foi me dar logo o Magikarp. Wilson, olha, eu sei que não é o que você esperava, mas você pode aprender muito treinando um Pokémon como um Magikarp. Bruno, como eu posso aprender algo para ser um grande treinador treinando Pokémon fraco como esse? Wilson chegou perto do seu filho e sentou na cama dele ao seu lado. Wilson, filho, os Pokémon são criaturas incríveis, e você sabe qual é a função de um treinador Pokémon, não é? Bruno, treinar os Pokémons, criar vínculos com eles e torná-los fortes. Wilson, são coisas muito importantes sim, mas o mais importante e o que diferencia um treinador bom e um ótimo treinador não é capturar um Pokémon que já seja forte ou que pareça mais fortes. O mais importante para um treinador é saber ver o potencial de cada Pokémon e tirar o melhor de todos os seus Pokémon. Existem muitos Pokémon que até podem ser fracos nas suas primeiras etapas, mas com um bom treinamento se tornam muito poderosos. Zubat, Ralts, basicamente todos os tipo dragão, Beldonk cuja forma final é usada por Steven, atual campeão de Roenfebas e é claro, Magikarp. Bruno, verdade, acho que não pensei direito minutos depois o garoto voltou e foi até o lago onde eu estava e se agachou para me olhar nos olhos. Bruno, oi, meu nome é Bruno, sei que não reagi muito bem a você, posso te fazer uma pergunta? Confirmei com a cabeça. Bruno. Você quer ser forte? Com certeza. Disse enquanto confirmava com a cabeça novamente. Bruno me mostrou minha Pokébola e respondeu. Bruno, ok, então vamos ser fortes juntos. Respondeu como se pudesse entender o que eu disse. Bruno, beleza, vamos treinar. Fui colocado na Pokébola e pouco depois saí da Pokébola de novo no mar. Bruno estava com uma vara de pesca. Bruno passou o resto do dia pescando tentáculos para que eu os derrotasse à base de investidas. Desmaiei algumas vezes no processo, mas pude me fortalecer um pouco graças a esse treino que passou a ser diário. Depois de um mês de treinamento quase diário, sentia que estava muito mais forte e enfim chegou o dia de ir para a Academia Índigo na Pokébola. Ouvi o discurso de boas-vindas e depois do discurso de boas-vindas e pouco depois, Bruno estava indo para seu quarto na academia. Logo, ouvi Bruno falar com outro estudante. Bruno, aqui é o quarto 201. Estudante, sim, Bruno. Então parece que somos colegas de quarto, me chamo Bruno. Estudante, Marcos, prazer. Disse provavelmente estendendo a mão para um aperto de mão, coisa que não pude comprovar de dentro da Pokébola. Pouco depois, aconteceu a primeira aula. Onde os outros alunos receberam seus primeiros Pokémons, Marcos recebeu um Charmander. No final, Bruno foi o único que não recebeu um Pokémon, coisa que Marcos notou. Marcos. Professor, por que o Bruno não recebeu um Pokémon? Professor, porque ele já tem um. Todos na sala se surpreenderam. Professor, ele recebeu uma permissão especial para trazer um de casa. Marcos, legal, mostra o seu Pokémon Bruno. Estudante, isso aí queremos ver seu Pokémon. Comecei a ouvir vários estudantes pedindo que Bruno me mostrasse quando fui retirado da Pokébola. Fiquei pulando na carteira de Bruno por estar fora d'água com todos me olhando. Alguns se decepcionaram um pouco por eu não ser um Pokémon muito forte, outros ficaram surpresos pelo fato de eu ser um Pokémon brilhante. Outros Pokémons da sala nem mesmo se importam com a minha presença, para eles eu parecia insignificante. Logo depois disso, fui colocado de novo na Pokébola e Marcos, com seu Charmander nos braços, ficou ao lado de Bruno. Marcos, legal você ter um Pokémon brilhante, eles são muito raros. Bruno, sei disso e tenho certeza que ele vai ser muito forte. O que achou do seu Charmander? Marcos, muito legal, acho que vou dar um nome para ele. Bruno, em que tipo de nome você tá pensando?
Marcos olhou para seu Charmander pensativo, depois olhou para Bruno e respondeu: Marcos, acho que vou chamar ele de Gustavo. Bruno olhou para Marcos confuso e levantou uma sobrancelha. Bruno, Gustavo? Por que Gustavo? Marcos olhou de novo para seu Charmander e respondeu: Marcos, não sei, ele tem cara de Gustavo. Bruno, não dou muito de dar nomes aos pokémons. Marcos, eu acho legal. As primeiras semanas foram tranquilas, estudos e alguns combates de vez em quando, algumas com dificuldade eu até era capaz de vencer, sentia que estava muito perto da minha evolução. Um dia, uma notícia incrível chegou à academia. O Riolu selvagem foi visto nos arredores da academia. Por ser um Pokémon muito raro e bem forte, todos os alunos, principalmente os do primeiro ano, ficaram interessados em capturá-lo. Bruno e Marcos começaram a competir para ver quem capturaria aquele Riolu. Correram atrás do Riolu, e o viram perto de um rio de forte correnteza, tentando chegar ao outro lado. Imediatamente Marcos mandou seu Charmander usar brasas que o Riolu por pouco esquivou. Bruno me tirou da Pokébola e fiquei à margem do rio, com meu treinador atrás em cima de uma pedra que ficava no meio do rio. Logo meu treinador me mandou usar investida e graças à minha velocidade pude acertar o Riolu do outro lado. O Pokémon lutador se levantou e na minha seguinte investida me repeliu com um golpe de Karate, golpe que foi forte o bastante para me jogar contra o meu treinador, fazendo com que nos caíssemos na água. A correnteza do rio acabou nos arrastando. Bruno se agarrou em mim, mas mesmo com todas as minhas forças não conseguia superar a correnteza. Olhando para trás, Bruno viu que o rio deságua em uma cachoeira. Marcos, enquanto batalhava com seu Charmander contra o Riolu, estava preocupado, e pouco depois de capturar o Riolu tentou correr para ajudar, mas antes de ter a chance de ajudar, Bruno e eu já tínhamos caído pela cachoeira. Porém no meio da queda, comecei a tentar subir e meu corpo começou a brilhar. A raiva que a impotência daquele momento me gerou, foi o bastante para desencadear minha evolução. Aos poucos, enquanto meu corpo brilhava, comecei a subir pela cachoeira. E em um grande salto, caí no rio já evoluído e com meu treinador nas cabeças. Logo coloquei Bruno a salvo na margem do rio. Bruno me olhava intimidado, mas calmamente abaixei minha cabeça. Bruno aos poucos foi perdendo o medo e aproximou sua mão da minha cabeça logo. Depois olhei para meu treinador com um pequeno sorriso. Bruno, obrigado por me ajudar Gyarados. Disse sorrindo. Marcos, uau, Gyarados é um Pokémon gigantesco, eu nunca tinha visto um tão de perto. Bruno, e você muito sortudo Marcos, capturou o Riolu. Marcos, pois vou ter que pensar num nome para ele. O dia depois daquele incidente foi tranquilo, apenas treinamos um pouco no final da tarde. Enfim, eu tinha evoluído, e nos dias seguintes, tanto eu quanto meu treinador, ficamos animados para ver o novo nível de força que minha evolução tinha proporcionado. Derrotamos sem problemas outro aluno com um Kadabra, graças ao fato de eu ter aprendido mordida, ataque super efetivo contra tipo psíquico. Também aprendi outros movimentos como presa de gelo e redemoinho e batida. Tudo melhorou para nós. Por algum tempo tudo foi tranquilo, até que um dia, de manhã, funcionários da cozinha, todas as panelas e até mesmo fogões haviam sumido.